elas querem saber é se o ultrassom morfológico, de 12 semanas e meia, 13 semanas e meia, ela é necessário fazer transvaginal ou pode fazer por cima da barriga? Vamos lá. Então, em 95% das vezes, você vai conseguir fazer pelo abdômen. Em 5% das vezes, você vai precisar complementar pelo transvaginal, porque não deu para ver alguma coisa, tá? E tem gente que prefere fazer o transvaginal sempre. Qual é a vantagem ou qual é a diferença disso? A diferença é a seguinte: o transdutor, que é aquele aparelhinho que a gente coloca na barriga da mãe ou que coloca dentro da vagina, tá? Além de ter um formato diferente, o que a gente coloca na barriga ele é convexo e o que a gente coloca no transvaginal ele é mais alongado, certo? Além de ter essa diferença no formato, ele tem uma diferença na frequência que ele produz, certo? Então, é um som de uma frequência diferente. Como se fosse um som mais grave ou um som mais agudo, tá? A frequência do transdutor transvaginal, ela é mais alta. Então, seria um som mais agudo. É um ultrassom mais ultra ainda, certo? E aí, para nós, a vantagem é a seguinte: quanto mais alta for a frequência, melhor é a resolução da imagem. Então, quando a gente faz transvaginal, a gente obtém imagens melhores. Para você ter uma ideia, vamos falar lá do comecinho, quando as coisas estão muito pequenininhas. Eu vou conseguir ver as coisas uma semana antes, quando eu vejo no transvaginal. Então, por exemplo, se eu for tentar olhar o bebezinho pelo abdômen, às vezes eu não enxergo, mas quando eu fizer o transvaginal eu enxergo, entende? E vai levar uma semana para eu enxergar pelo abdômen aquele mesmo bebê. Então, a diferença de frequência é muito importante nesse aspecto. Só que todas as coisas na vida têm um lado bom e tem um lado ruim, né? Então, porque daí a pessoa perguntaria assim, e por que não fizeram então um transdutor com uma frequência alta para colocar na barriga? É porque quanto mais alta é a frequência, menor é a penetração. Então eu não consigo enxergar muito longe com o transdutor com frequência alta. E por isso que no transvaginal eu preciso colocar ele lá no colo uterino, pertinho do bebê. Se eu colocar ele pelo abdômen, ou se eu colocasse um transdutor da mesma frequência pelo abdômen, eu não ia enxergar tão longe, tá? E aí tem uma situação que é engraçada, porque às vezes a paciente faz assim, nossa, mas eu fiz um exame há umas 4 semanas atrás e achei a imagem muito melhor, agora a imagem está pior. É porque ela fez um transvaginal primeiro e agora ela está fazendo pelo abdômen. E aí realmente a imagem muda, eu não tenho como competir com a sonda abdominal com a resolução que eu tenho na transvaginal. E aí por isso que tem médico que vai dizer assim, não, eu prefiro fazer transvaginal sempre, porque ele dá uma olhada pelo abdômen, né? Todo o exame transvaginal ele é precedido pelo abdominal, tá? E aí, eventualmente, alguma coisa que ele não conseguiu ver bem, ou porque o bebê não estava numa posição boa, ou porque a resolução não era boa, ele acaba identificando no transvaginal de uma maneira melhor, tá? Mas, resumidamente, eu faço resposta muito longa, né? Desculpa, você vai ter que me desculpar nisso. Resumidamente, na maioria das vezes dá para fazer só pelo abdômen, excepcionalmente tem que fazer o transvaginal. E tem médico que prefere fazer sempre pelo abdômen e transvaginal, porque ele entende que às vezes uma coisa que ele não viu bem pelo abdômen, ele vê no transvaginal e vice-versa, e as duas se complementam. Perfeito, doutora. O doutor explica assim bem claramente. Então, assim, não tem como não ter dúvidas, porque o doutor explicou de uma forma bem pausada, de uma forma bem clara e didática.